Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença e participação. Iniciar o programa, a sessão. Meu nome é Rafael Pinto, sou assessor estratégico da Young America's Business Trust, a YABT, que é uma organização baseada em Washington, D.C., que também trabalha, que trabalha, como uma organização que promove desenvolvimento social e econômico de jovens em todo o mundo. É uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha em cooperação com a Organização dos Estados Americanos. Então, a YABT, trabalhando com a OEA, ajuda na capacitação empreendedora para os jovens na região e cria oportunidades para futuros líderes empresariais, com o objetivo também de alcançar sustentabilidade, projetos para fortalecer liderados por jovens em toda a região das Américas, né? Hoje temos um lado muito especial, direto de Porto Alegre, o senhor Gerson Luiz da Silva, que eu vou fazer uma apresentação um pouco mais detalhada. Eu queria fazer uma apresentação geral, uma visão do que é o programa TIC Américas, convidar vocês, empreendedores, para participar do programa. Essas sessões que estamos tendo do programa que se chama Bootcamp. Então, a Bootcamp está acontecendo agora, até janeiro. A gente traz convidados especialistas em várias áreas de negócios para apresentar vários temas importantes para você, empreendedor, que está crescendo o seu negócio. Então, essa sessão faz parte da TIC Américas. TIC Américas é um programa dentro da YABT e é um dos programas que é implementado pela YABT na América Latina e o Caribe, que serve como uma aceleradora para jovens empreendedores em toda a... Então, a TIC Américas oferece capacitações, mentorias gratuitas, visibilidade internacional e a oportunidade para vocês de acessarem uma capital semente, né, para os vencedores do programa. Essa é a 6ª edição do programa, são 16 anos apresentando a TIC Américas, com mais de 40 mil empreendedores que já participaram e quase 30 mil propostas apresentadas. E neste ano temos 3 categorias para apresentar aos empreendedores nas Américas. A primeira é a TIC Jalisco, que é focada para empreendedores mais no estado Jalisco do México, e as outras que estão abertas, né, para os empreendedores brasileiros e de outros países da América Latina. Estas são as categorias Ecodesafio e o desafio Inovação. Quero só dar uma descrição de cada um para vocês entenderem em que categoria se encaixaria o seu negócio ou sua ideia. O Ecodesafio 12.0 promove uma nova visão do plástico que contribui para o futuro sustentável na América Latina e no Caribe. O Ecodesafio, buscamos identificar soluções escaláveis e sustentáveis que permitirão à indústria e ao consumidor ir além do uso tradicional do plástico e para construir um mundo no qual esse material não se transforme em resíduo, né? Então, isso acontece através da redução, reaproveitamento, reciclagem e reinvenção do produto. Esse programa é desenvolvido e implementado em parceria com um sócio importante, a empresa PepsiCo. A segunda categoria, que vocês podem participar como empreendedor brasileiro, é o desafio Inovação. A inovação foi criada esse ano para responder aos desafios do Covid-19. Então, é uma competição regional que busca identificar, apoiar, promover, recompensar iniciativas de jovens que incorporam tecnologia e inovação, modelos de negócios novos para o desenvolvimento comunitário dos grupos mais vulneráveis nos nossos países. E é importante, né, esse período do Covid. Então, o ênfase também é na inclusão e no envolvimento direto das ações da base. Esse programa é desenvolvido e implementado em parceria com a Fundação Interamericana, nos Estados Unidos, e a Secretaria da Cúpula das Américas dentro da Organização dos Estados Americanos. Então, eles nos apoiam nessa categoria. Para finalizar, só queria lembrar a todos que essa sessão organizada para treinar os empreendedores
será gravada, então vocês podem voltar para trás e assistir novamente com calma, ou passar isso para os seus colegas da empresa também, que não puderam participar agora. A gente organiza várias sessões, muitas em inglês e espanhol, e essa é a primeira em português. Então, eu vou passar depois no site do YBT Bootcamp, para vocês conhecerem as outras sessões que está organizando, o espanhol também, que vocês podem assistir gravadas. Se vocês fazerem perguntas, vamos abrir pelo chat, levantar sua mão, no final a gente pode abrir para conversar diretamente com o nosso convidado Gerson. Essa sessão está sendo transmitida pelo Facebook Live, na página do YBT do Facebook. Essa sessão também, o Bootcamp em geral, essa semana está acontecendo durante as atividades em comemoração da Semana Global do Empreendedorismo, que acontece esse mês de novembro. Né? Seguinte, queria agradecer ao senhor Gerson Luiz da Silva, com quem está apresentando desde Porto Alegre. Queria agradecê-lo. O tema de hoje, da sessão de gestão, focada na chave do sucesso, uma proposta de valor inovadora. O Gerson, vou mudar para a próxima slide, por favor, Eduardo. Perdão, muito obrigado. O senhor Luiz da Silva é executivo de relações institucionais no UMED Porto Alegre. O Gerson, graduado em comunicação social pela PUC, lá no Rio Grande do Sul, e estudou Direito na Universidade Luterana do Brasil. Também tem uma MBA, né, da Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Administração, com ênfase em Marketing, pela Universidade do Rio Grande do Sul, com mestrado sanduíche nas escolas de negócio da HCE de Paris e a ADA Barcelona. Já tem 5 anos de experiência na área corporativa, atuando como recursos humanos, mercado e marketing em empresas de médio e grande porte no segmento de comércio, varejista, tecnologia, comunicação e saúde. Ele é professor convidado de La Salle Business School para as disciplinas de gestão de marketing e empreendedorismo, inovação e criatividade. O Gerson foi diretor também de marketing e produtos da Embratec Goodcard, diretor corporativo da IAB, Assessoria Tributária. Então, eu queria agradecer ao Gerson pelo tempo do Gerson, o conhecimento que ele tem para poder compartilhar tudo isso com empreendedores na região. Todos os nossos convidados fazem isso de forma voluntária, com todo prazer, para realmente ajudar a fortalecer esse ecossistema no Brasil. Agradecemos realmente sua presença, Gerson. E passamos para você sua apresentação. Depois vamos voltar para mostrar de como vocês podem conhecer mais sobre o YBT e o programa do Ecodesafio, fazer perguntas para o Gerson. Muito obrigado, bem-vindo, Gerson. Muito obrigado, Rafael. Deixa eu só conectar aqui a minha apresentação. Já está em tela aí, Rafael? Sim, está ótimo, Gerson. Obrigado. Que bom, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos que acompanham este Bootcamp. É um prazer, né, falar para empreendedores brasileiros e quero agradecer o convite da Young American Business Trust, né, que tem um papel de extrema relevância no mundo, especialmente no desenvolvimento de jovens empreendedores. É um papel social e econômico importante. Meu saludo especial a Eduardo Elias, que nós estamos à distância, o Rafael Pinto, que me recepcionou de forma muito agradável, e também quero agradecer a conexão feita pela minha amiga de longa data, Raquel Boechat, que neste momento está no Canadá, e que acabou fazendo a minha indicação para poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Eu vou falar sobre o tema a proposta de valor, né, como chave de sucesso, que é o tema dessa minha palestra. Muito mais do que falar de ferramentas,
Meu objetivo é tentar compartilhar um pouco da experiência do que efetivamente eu venho vivenciando nesses últimos anos, especialmente no desenvolvimento de novos negócios, no desenvolvimento de programas de inovação ou muito vinculado a projetos envolvendo startups e empreendedores jovens, né? Então, eu faço uma provocação, depois aí no bate-papo a gente pode discutir um pouquinho mais, mas a minha provocação é o que diferencia essas duas camisas brancas, duas camisas polos brancas, né? Talvez a gente possa começar pela qualidade do conteúdo, a linha, a cor, elas são brancas, então aparentemente são muito parecidas, o preço de venda desta camisa, né? Então, ou seja, da forma como ela está, é muito difícil que a gente consiga fazer ou fazer alguma análise de diferença entre uma e outra, né? Então, a minha primeira abordagem nesse bootcamp é falar sobre marca e sobre experiência de marca. Então, quando tu olha essas duas camisas polos brancas, provavelmente você não encontra nenhuma diferença. Mas, neste cenário atual, você começa a encontrar alguma oportunidade de perceber alguma diferença. E aqui você observa uma camisa polo branca que tem simplesmente o desenho e a imagem de um jacarezinho. Esse jacarezinho, ele projeta efetivamente uma experiência de marca diferente em relação à camisa branca, que não tem nenhuma marca. E ele projeta isso de várias maneiras, né? Projetando nas pessoas que utilizam esse produto o status, a inclusão social, a capacidade financeira, muitas vezes, de aquisição de um produto com esta marca, a qualidade deste produto, ou seja, são elementos intangíveis que fazem com que efetivamente a gente aposte e traga mais investimento para poder adquirir este produto. Então, quando a gente fala de marca, a gente está falando efetivamente de marcas que geram alguma experiência diferente e que proporcionam esse tipo de oportunidade para quem, obviamente, é o consumidor final que vai avaliar o contexto deste produto que está sendo oferecido. Trago uma experiência muito fantástica, que é uma experiência que é muito característico aqui no Rio Grande do Sul, e eu vou explicar para vocês exatamente como isso se dá. Então, marcas, né, dentro do conceito que se tem estruturado hoje, são experiências construídas junto às pessoas que refletem uma forma única de se relacionar e se expressar. Então, todo empreendedor que busca inovar e que está num processo de desenvolvimento de um negócio a partir do conceito de inovação, ele obrigatoriamente precisa pensar sobre isso. Como que eu vou transformar esse meu produto, essa minha ideia, em algo que se torne relevante para as pessoas. Então, este é o conceito mais básico que se tem em relação à marca. Trago uma experiência muito característica, e aqui eu mostro um exemplo de uma foto de uma fábrica da Pepsi, aqui em Porto Alegre. Essa fábrica ela foi uma fábrica que existiu na década de 70, 80, e eu tive a oportunidade de conhecer não a fábrica, mas a estrutura da fábrica, em que tu tinha numa determinada avenida uma vitrine em que tu via o engarrafamento das garrafinhas da Pepsi. Curiosamente, pessoal, esta fábrica ela foi considerada na década de 70, sendo o Rio Grande do Sul o único lugar no mundo onde a Pepsi ganhou de todas as concorrentes de cola. Ou seja, ela tinha uma identificação com o mercado gaúcho, então ela foi considerada, ou seja, o lugar onde a Pepsi tinha a maior representatividade de share no mundo, era em Porto Alegre, nesta fábrica. Tanto é que a Pepsi, esse case, ele virou um livro que foi publicado por um grupo de pesquisa da
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alunos da comunicação, que hoje ele está publicado, que se chama Pepsi-Che, está muito vinculado às tradições do Rio Grande do Sul, mas para vocês terem uma ideia da importância e da representatividade que esta marca tem para os gaúchos ao longo da sua história. Então, trago esse exemplo, né? E quando a gente vê hoje o desafio da missão da PepsiCo, que é criar cada sorriso a cada gole e a cada mordida, e que busca como as suas aspirações serem mais rápidas, mais fortes e melhores, ela vai clusterizando, obviamente, a sua missão, entendendo o perfil de cada público e tentando encontrar alternativas para poder se vincular para esse público. Claro, eu estou trazendo o exemplo de marcas mundiais, mas ela serve exatamente quando a gente fala de proposta de valor, especificamente serve como um bom exemplo para se buscar a discussão sobre o conceito de proposta de valor no ambiente de inovação. Então, eu entro lá, né, com a grande discussão sobre a proposta de valor. Existem, prioritariamente, 4 elementos que a gente pode trabalhar, mas existem questionamentos e perguntas que podem ser feitas sobre o meu projeto de empreendedorismo. Então, a primeira é: qual valor você oferece a seus clientes? Ou seja, o que eu busco efetivamente de diferente que eu consiga oferecer para gerar essas experiências com os meus clientes? Quais dores e problemas você está ajudando o seu cliente a resolver? Imaginando um cenário de alta competitividade, com um nível de aceleração tecnológica no mundo exponencial, como que eu efetivamente consigo me destacar dentre tantas ideias maravilhosas? Quais as necessidades dos seus clientes que você deve satisfazer? Ou seja, onde eu efetivamente vou fazer a diferença? E qual é o meu peak moment, né? Como a Hyper Island trabalha muito fortemente os peak moments. Qual é o meu peak moment que fará a diferença dentro deste contexto de satisfação do meu cliente, do meu potencial cliente? Quando a gente entra em proposta de valor, a gente encontra pelo menos 4 elementos que são extremamente importantes dentro do contexto da proposta de valor. Então, primeiro, estudar seu próprio negócio. É fundamental que eu consiga ter o entendimento do meu próprio negócio. Ou seja, antes de eu ir para fora, eu tenho que entender exatamente qual é a minha missão, qual é o meu plano de negócio, qual é a minha análise de mercado e objetivos que eu tenho. Eu tenho uma atuação regionalizada, eu quero atuar em um ambiente mais competitivo. Eu tenho que estudar isso de forma muito profunda. Você terá claro, na verdade, ali o seu propósito de negócio muito próprio e especialmente onde você deseja chegar para cumprir, atingir seus objetivos e metas. Então, estudar o seu propósito, o seu próprio negócio, no sentido de entender quais são os meus desafios, é extremamente fundamental. É muito comum que se tenha hoje nos pequenos empreendedores ou nos novos empreendedores uma passagem dessa discussão estratégica dentro do seu próprio ambiente. Mais à frente, eu vou trazer alguns exemplos extremamente fantásticos que estão acontecendo no Brasil e que mostram exatamente como é importante esse planejamento, essa estruturação da missão, do plano de negócio, análise de mercado e dos objetivos. O segundo é a análise do seu público-alvo, ou seja, conhecer muito bem o seu público-alvo, tanto nas questões demográficas quanto nas questões psicográficas. Nas grandes empresas, essa estratégia está muito vinculada às áreas de inteligência de mercado. Se você tiver a capacidade de poder exercitar o conceito de inteligência de mercado, é super importante. Por quê? Porque a análise de questões demográficas, que envolve clima, ambiente, comportamento da região, cultura daquela região, vale a pena. Então, isso é importante dentro do contexto atual. Assim você também poderá identificar necessidades de dores e desejos específicos daquela comunidade. É super importante, né? E aí você consegue desenvolver, ou seja, a sua proposta de maneira mais clara, mais objetiva, mais eficaz. Poder olhar efetivamente este cenário que te dá esse nível de oportunidade
para que tu consiga entender melhor qual é o target da tua relação no desenvolvimento do teu negócio. Super importante, indiscutivelmente, a pesquisa dos seus concorrentes, né? O objetivo da proposta de valor é diferenciar a sua empresa dos demais. Então, você tem que estudar obrigatoriamente quem é a tua concorrência. É muito comum no desenvolvimento de projetos de startups que a gente consiga ter boas ideias, mas que elas já existem. Boas ideias que já foram estruturadas ou que já foram maturadas. Então, é importante que você faça o estudo desse processo para que você encontre, obviamente, a diferença do seu próprio negócio, né? E oferecendo realmente uma relevância em relação à sua concorrência. Então, você deve identificar os aspectos e as oposições que você tem em relação aos seus concorrentes. É possível você fazer a construção de um ambiente que permita que dentro de uma teia de aranha você consiga identificar os pontos fortes que você pode proporcionar e os pontos a serem desenvolvidos. Por quê? Porque essa análise da concorrência ela é fundamental dentro desse contexto de identificar a melhor proposta de valor do seu negócio. Determinar o principal benefício do seu produto e serviço, né? E aqui tem um conjunto de perguntas que são importantes que você responda. O que a sua empresa faz bem? Qual o seu diferencial? Qual o problema que do mercado que você pretende resolver? Ou seja, o que você vai efetivamente fazer de diferente em relação ao mercado? Qual a característica que faz com que o seu negócio próprio seja mais atrativo do que para o público-alvo do que já existe ou do que não existe e que efetivamente pode gerar uma oportunidade? Por que os consumidores escolherão a sua empresa e não o do concorrente? Qual o diferencial competitivo que efetivamente ele tem? A proposta de valor ela te ajuda neste contexto. Por quê? Porque para você chegar nela, você vai ter que suplantar essas dificuldades todas. Você vai ter que discutir exaustivamente esses movimentos para que você consiga chegar neste contexto e identificar qual é a melhor proposta de valor. Além disso, você tem pontos essenciais para a proposta de valor. Eu elenquei 4 pontos que são extremamente importantes neste contexto de construção de uma proposta de valor dentro de um ambiente de inovação. O primeiro que eu chamo é a clareza, né? A sua mensagem precisa ser muito clara e objetiva, ela precisa ser direta ao ponto para que o consumidor entenda de forma rápida e prática qual é o objetivo da sua proposta de valor. Isto é fundamental. Na mesma condição, nós estamos falando sobre a linguagem que tem que ser adequada ao público-alvo. Muitas vezes, o grande desafio que as empresas já maduras têm é a dificuldade de estabelecer uma conexão com os seus próprios públicos, com os seus próprios clusters de comunicação, que é extremamente importante. Ou seja, o seu próprio negócio conseguirá ficar mais próximo dos seus clientes à medida em que esta abordagem possa ser mais natural e muito mais apropriada à percepção dessas pessoas. Eu costumo dizer, eu tenho uma atividade que gosto de correr, eu costumo dizer que uma pessoa que tem 60 anos de idade, que é um consumidor potencial, ele não necessariamente, um corredor de 60 anos é igual a um outro corredor de 60 anos, ou um tenista de 60 anos é igual a um tenista de 60 anos. Existem características, porque tem um que gosta de correr 5 quilômetros e outro gosta de correr 21 quilômetros. Muda radicalmente a forma como essa pessoa corre, né? Tem um que gosta de jogar com uma raquete pesada e outro com uma raquete mais leve. Muda radicalmente. Então, como é que eu atinjo esse consumidor que tem essa característica específica e que ele encontra na minha solução de um produto da qual eu estou desenvolvendo ou que a minha solução tecnológica está oferecendo, a associação à necessidade dele. Então, este olhar do processo de comunicação ele é fundamental. Ou seja, tu cria uma identificação maior com seus consumidores a partir do processo de linguagem. Total transparência, ou seja, uma proposta de valor ela precisa ser muito honesta em relação ao que ela diz que entrega. É fundamental, ou seja, ter essa sinceridade e objetividade.
Este ponto, ou seja, ele tem uma relação direta com o seu público-alvo, que ele percebe a segurança à medida em que ele se sente muito mais seguro e que consegue entender e contemplar suas expectativas em relação ao que foi descrito na proposta de valor. É quase que uma checagem permanente do que eu digo e do que efetivamente eu estou integrando. E isso cria esse contexto de aproximação, permitindo que a gente consiga potencializar melhor aproveitamento e melhor resultado em relação ao desenvolvimento do que eu estou fazendo como proposta de valor, e especialmente como produto. Então, a transparência ela é fundamental dentro desse contexto. O direcionamento também, um outro ponto extremamente relevante, é fazer com que o seu público-alvo vá em direção aos benefícios que seu negócio próprio irá trazer para ele. Ou seja, trata-se de uma mensagem principal capaz de convencer o consumidor a se tornar o seu cliente. Ou seja, o que efetivamente eu faço com que ele tenha interesse em ser meu cliente. Nas grandes marcas hoje, nas marcas que são referência, a gente fala muito de marcas aspiracionais ou marcas love mark, ou seja, que consigam efetivamente ser tão superiores ao mercado. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de direcionamento, ou seja, é essa conexão efetivamente com o meu público para que ele efetivamente torne-se um consumidor e um potencializador de toda a minha estratégia de negócio. Como é que a gente faz tudo isso, né? Dos 4 pontos lá, das perguntas que a gente responde, dos pontos essenciais, a gente tem métricas e indicadores. Então, é importante que a gente consiga, desde o primeiro momento, estabelecer essa condição de medição para que a gente consiga acompanhar o processo evolutivo do meu negócio. Então, um dos pontos importantes é a recorrência, ou seja, meu usuário está constantemente usando a minha solução. Como é que eu observo isso? Eu tenho que medir isso. É fundamental. Eu só consigo fazer o processo de mudança à medida em que eu tenho a disponibilidade de ouvi-lo, ouvir o meu mercado. Muitas vezes, o insucesso de projetos de desenvolvimento de startups, ele está focado muito na ideia, mas ele tem dificuldade de conversar com a comunidade, com o consumidor final. Então, isso muitas vezes é fundamental, muitas vezes não, é fundamental para que ele consiga não só perceber se o que ele tem como ideia criativa efetivamente faz sentido para as pessoas. Para isso, nós temos que ter recorrência, ou seja, eu preciso estar permanentemente fazendo esse movimento. Eu preciso, por exemplo, entender quais são os features que eu tenho em relação ao meu produto que está sendo desenvolvido e oferecido, ou seja, quais funcionalidades da minha solução o meu cliente está usando. Como é que eu mapeio isso? Qual é, se fosse um aplicativo, a solução de aplicativo, ou seja, como é que eu mapeio tudo isso? Qual é a melhor solução? Onde eu encontro a solução? Ou seja, tem algo que está parado, em que não está rodando, e que por que isso não está rodando estrategicamente? Ainda faz sentido aquela funcionalidade? Quem sabe eu priorizo a funcionalidade que efetivamente eu estou vendo um features com o público que está usando essa solução. Então, isso é extremamente importante. Na verdade, tudo é importante, mas a indicação e o NPS, ou seja, a medição do quanto o meu usuário pode me indicar e o quanto ele está satisfeito, é extremamente relevante dentro do contexto de proposta de valor. Então, o meu NPS, meu Net Promoter Score, ele é fundamental porque ele consegue identificar quem são os promotores, quem são os detratores, eu consigo, com profundidade, atingir efetivamente todos esses públicos e buscar a solução de melhoria de processos que eu preciso fazer para que eu consiga me tornar mais relevante para o mercado. E por fim, né, os KPIs, ou seja, acompanhar o meu usuário para ver se ele está conseguindo tomar melhores decisões, se desenvolvendo, resolver facilmente o seu problema através da minha plataforma. E aqui alguns exemplos: tempo de espera para entrega de comida, alguns exemplos que são tempo que ele demora para conseguir uma corrida, quantidade de corridas bem-sucedidas que faz por dia, no caso de aplicativos de mobilidade, quantidade de noites em que ficou hospedado e efetivamente usou a casa
de um anfitrião parceiro, pode ser o Airbnb, pode ser dentro de uma rede de hotéis, pode ser num hostel, tem N possibilidades, mas são exemplos que são importantes em que a gente mapeie e que a gente traga respostas para eles. Bom, aqui eu vou entrar agora em alguns cases que acho que são extremamente relevantes para a gente poder compartilhar. Trago aqui o case do Rock in Rio e que o tema principal como proposta é inovar é a grande questão. E aqui um depoimento do Luiz Justo, que é o CEO do Rock in Rio, que ele diz o seguinte: muito mais do que buscar a nova tecnologia ou o novo nome da música que a gente vai trazer, inovar é ser fiel à sua proposta de valor, que no nosso caso é entregar essa experiência inesquecível para os nossos clientes. Ou seja, ele vira o grande guia de tudo que a gente vai criar e o que a gente vai inovar. Se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha no Rock in Rio qual foi a melhor edição, a resposta sempre vai ser que será a próxima, porque a gente quer entregar sempre uma experiência superior. Ou seja, a experiência de hoje não vai garantir o sucesso do futuro ou o sucesso de amanhã. Eu preciso estar permanentemente estabelecendo novas experiências. Eu preciso estar permanentemente criando novas experiências. Então, analisar os pontos essenciais, analisar e responder as perguntas que me fazem sair da condição de estagnação num processo de empreendedorismo, de inovação, é fundamental. Para que eu possa responder a minha proposta de valor, eu preciso ter isso muito claramente. Então, eu preciso estar atento a esses movimentos e num cenário altamente competitivo e que a gente vive no mundo inteiro, muito potencializado, inclusive neste momento de pandemia, isto é fundamental. Trago o tradicional case da Uber, né, só para quem ainda não conhecer, mas acredito que todos conheçam, que traz como principal valor economia e comunidade de produto, né? E a proposta de valor deles, ela transita sobre 3 palavras: segurança, facilidade e economia. Este é o ponto-chave. Ela está muito mapeado exatamente como que a Uber, e a Uber é no mundo inteiro. Então, se eu vou para a Flórida e vou para a Disney, eu consigo usar o mesmo modelo de serviço estando na Disney, né, visitando a Disney, no transfer do aeroporto para o hotel, do hotel para o parque da Disney. Essa experiência ela é exatamente a mesma. Qual é o produto, né? Serviço de táxi de baixo custo. Qual é o mercado? Pessoas que precisam de transporte sob demanda de baixo custo. Qual o benefício funcional, né, que essa proposta tem? Elimina as frustrações da viagem. Quais os benefícios emocionais? Segurança, respeito e agilidade. Né? E o que torna única, né? É uma proposta que se concentra na necessidade dos clientes, usando a palavra você. Aqui é a palavra-chave, né? O que torna único o seu negócio, o que torna único o seu produto, a sua oferta de solução inovadora, em que conversa com a sua proposta de valor. Bom, eu quero trazer para vocês um case de uma experiência aqui do Sul, que agora está em vários lugares do Brasil, está se estruturando. É uma experiência de um grande amigo, Juliano Mulick. Pedi autorização para ele para compartilhar esse case, que está público, inclusive no YouTube, que é da Treeder, né? E ela começa como uma grande startup, e eu vou mostrar para vocês, quando a gente fala de proposta de valor, quando ele fala dos 11 motivos da Treeder. Espero que todos acompanhem aí com o áudio. A gente sabe que é muito difícil colocar uma pessoa estranha dentro de casa. E é por isso que o Treeder existe. O que a gente quer é te ajudar a resolver todos os problemas da sua casa sem ter que contar com a sorte. Todos os profissionais cadastrados passam por um rigoroso processo de verificação. Ficou com dúvida? Então confere aí os 11 motivos para chamar o Treeder. Verificamos antecedentes criminais de todos os profissionais do Treeder na hora do cadastro. Se não apresentares documento de identificação e comprovante de residência, nenhum profissional avança no cadastro. Para os profissionais fazerem parte do Treeder, é obrigatória a apresentação de referências de serviços anteriores.
Nosso time está sempre de olho nas avaliações, comentários e conversas do chat para garantir a qualidade do serviço e dos profissionais cadastrados. Código de conduta é um manual de regras e orientações que todo profissional deve seguir. Todos os pagamentos são feitos através do cartão de crédito e nenhuma informação fica com o trader. Todas as informações são privadas até o momento da contratação dos profissionais. Antes de contratar os profissionais, você pode e deve verificar as avaliações dos serviços realizados. No Trader, você só paga depois que o serviço é realizado e pode parcelar em até 6 vezes sem juros. Nosso time está disponível 24 horas para te ajudar antes, durante ou depois do serviço ser realizado. Todos os serviços contratados pelo Trader têm garantia e você pode acionar em caso de problema. Viu só? No Trader, a segurança está em primeiro lugar. Somos a conexão mais segura entre você e o profissional. Não precisa se preocupar com nada. Deixe os problemas com a gente e aproveite o tempo com o que realmente importa. Um abraço para o Juliano, meu grande amigo. Para vocês terem uma ideia, a Trader acaba de ser adquirida pelo Juntos Somos, que é um marketplace que reúne a empresa Votorantim de Cimentos, Gerdau e Tigre, que está apostando num marketplace criado em Porto Alegre, especialmente para o setor de obras. Esse material ele vai ficar disponível depois e vocês podem consultar um pouco mais, mas é uma solução. O Juliano foi superintendente de TI do Banco Sicredi e também foi head de marketing da Amazon. Então, é um criativo, é um empreendedor e que transformou esta empresa nos últimos anos, aí, nos últimos 4, 5 anos, em uma grande solução. Então, 11 motivos, foco, prioridade, mapeou muito bem todas as necessidades, identificou todas as oportunidades e transformou a Trader agora numa empresa nacional. Vou falar do case, né, obviamente, da Unimed, que eu sou executivo que estou já há quase 13 anos na empresa. Eu fui o head de marketing durante 12 anos. Esta loja que eu mostro aqui é uma loja que toda a experiência dela é digital. Não existe papel nesta loja, é uma unidade, é um laboratório em que a gente desenvolveu toda uma solução com a nossa área de inovação para que a solução de acessibilidade dela seja feita toda de forma digital, com QR Code de acessibilidade, com cadastro prévio, e é uma experiência fantástica. Então, este é um exemplo de um modelo de transformação digital em que tem muito vínculo com o propósito, que é fazer a diferença no cuidar das pessoas de uma operadora de saúde. Queremos fazer a transformação digital para tornar uma plataforma de saúde, cuidado e bem-estar expandida da forma como geramos valor para os nossos stakeholders e que inclui estarmos aptos às novas oportunidades de plataformas de negócio, estarmos atualizados com os melhores padrões de experiência e ampliarmos as possibilidades de remuneração, obviamente, dos nossos médicos, que são os donos de uma cooperativa médica, que é a 8ª maior operadora de saúde do Brasil. E, neste período de pandemia, nós também nos experimentamos, e eu trago isso como exemplo, como uma grande oportunidade para os empreendedores que estão aqui nos acompanhando. Porque nós, com a dificuldade de acesso à saúde, ao consultório médico para consultas eletivas, nós lançamos uma plataforma de telemedicina que, em aproximadamente 5 meses, teve mais de 30 mil consultas, uma média de 6 mil consultas mês. E eu vou mostrar para vocês agora uma mídia desta plataforma que foi lançada neste ano e que a inovação e a possibilidade de inovação e de pensar de forma diferente, entendendo a necessidade do público, permitiu que nós entregássemos para os nossos clientes. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. Entregamos a telemedicina e eu quero compartilhar o último case, que talvez vocês todos possam conhecer, que é a da Hotmart,
E é importante porque ela é uma solução que cria também ela começa como um projeto, uma ideia inicial, e trabalha todo um contexto de coletividade, né, de compartilhamento, de geração de conteúdo, de geração de receita para um grupo de pessoas independente da conexão que faça. Então, ela passa a ser uma das grandes referências hoje de startup dentro do país e que ganha o mercado internacional. E eu vou mostrar para vocês um modelo de negócio que foi estruturado pela Hotmart, que é uma grande ideia desenvolvida aqui no Brasil e que serve de inspiração para qualquer empreendedor digital. Este é o Daniel. Ele tem um emprego que não curte tanto, só para pagar as contas. Mas a sua grande paixão é a culinária. O Daniel é tão bom fazendo isso que os seus jantares para os amigos são sempre um sucesso. E todo mundo que ele conhece quer saber qual é o segredo das suas receitas. Um dia, o Daniel conheceu a Hotmart. Percebeu que podia transformar o seu conhecimento em um curso online e virou um produtor digital. A Paulinha adora viajar e experimentar diferentes receitas. Ela sempre escreve no seu blog sobre o que encontra de mais gostoso e ainda conta tudo nas redes sociais. Um dia, a Paulinha conheceu o produto do Daniel, viu que tinha tudo a ver com seus leitores e começou a divulgar como afiliada para ganhar comissões sempre que alguém comprar o curso. Quando o Gabriel viu a indicação do curso do Daniel no blog da Paulinha, não perdeu tempo. Comprou, começou a estudar na mesma hora e rapidinho já estava dando um show nos encontros com os amigos. Quando o Gabriel comprou o curso, o Daniel ficou feliz. E a Paulinha também, já que ganhou uma comissão pelo seu trabalho de divulgação como afiliada. O mesmo aconteceu quando o Ricardo criou um e-book sobre adestramento de cachorros. A Bruna divulgou como afiliada no seu blog e o Luiz fez a compra pela Hotmart. E também quando a Monique usou as redes sociais para recomendar o curso de maquiagem da Thaís. Quando o Lucas levou suas aulas de guitarra para o mundo inteiro. E quando a Larissa usou todas as ferramentas de divulgação e venda da Hotmart para transformar o seu aplicativo de celular em um sucesso. Com a Hotmart, todo mundo pode criar e vender um produto digital ou escolher entre milhares de produtos de diversos segmentos para promover. Uma plataforma que reúne todo mundo num só lugar e ainda oferece as melhores ferramentas para você vender mais e passar a viver do que mais gosta. Igual ao Daniel, que transformou o seu talento em um sucesso, começou a trabalhar com sua paixão e agora consegue passar mais tempo testando novas receitas com seus amigos. Muito legal, né? Esse é um exemplo fantástico de startup, de desenvolvimento em que tu tem N possibilidades, N frentes, atendendo diversos públicos. Então, por exemplo, tu pode ter um médico que está sendo remunerado a partir da indicação ou do compartilhamento de algum conteúdo que foi trazido pela Hotmart. Eu já falei sobre marca, eu já falei sobre necessidade de responder perguntas para estruturação de uma proposta de valor, eu já falei de pontos essenciais, e eu vou trazer um elemento que é extremamente relevante, que é o mentoring, ou seja, a mentoria. Eu participei do projeto de desenvolvimento, venho participando, e lá no início, lá em 2016, quando a gente começa a criar o primeiro projeto de desenvolvimento de aceleração de startups dentro de uma operadora de saúde, nós criamos o Bem Startup Unimed, fizemos inúmeras, desde hackathon, de criação de soluções para o setor. Um dos grandes desafios que a gente teve foi, e sempre e eu tenho certeza que todos que estão me acompanhando sabem disso, é o quanto que a gente precisa efetivamente buscar contribuições ou experiências de pessoas ou de profissionais muito mais capacitados ou mais seniors em relação à estratégia. E um dos pontos que a gente percebeu que é a necessidade, dentro de um desenvolvimento, muitas vezes dentro da própria estrutura de uma empresa, o interempreendedorismo, no caso, ou seja, como que tu
faz a correlação entre alguém que está desenvolvendo uma ideia legal, mas que ela não conhece efetivamente todas as competências necessárias. Então, eu trago sempre este ponto como sendo um ponto de atenção para qualquer desenvolvedor ou para qualquer empreendedor de inovação, que ele tenha efetivamente a possibilidade de buscar um parceiro de mentoria para que possa auxiliá-lo. Então, eu vou trazer algumas referências do que eu acho que são pontuais. Experiência, né? Por que isso? Porque o mentor oferece uma bagagem, né? Por ser alguém que já deparou com as mesmas dificuldades e sabe onde dá certo. Então, muitas vezes eu vou vou desenvolver o marketing da minha ideia, mas eu não conheço nada de marketing. Então, quanto mais eu tiver pessoas que conheçam, como que eu consigo, da minha ideia fantástica, estruturar um processo de marketing para que ela se torne efetivamente potencializada, seria muito mais interessante. Então, ou seja, vai direto ao ponto, evitando erros que são comuns em que não tenho a propriedade sobre o tema, posso fazer. O segundo é o network, né? A mentoria, ela pode ampliar a capacidade de relacionamento, ou seja, são pessoas com nível de experiência, que circulam muito mais tempo, que têm muito mais bagagem de mercado, que podem apresentar potenciais parceiros de negócio, investidores, fornecedores, ou seja, os canais de relacionamento. Nós estamos dentro de um projeto extremamente fantástico, né? que é o Young Americans, né? Como é que a gente se conecta com isso? Então, as pessoas que estão acessando esse grande projeto, elas estão vinculadas a essa estratégia de relacionamento network. E muitas vezes o processo de mentoria nos ajuda a perceber essas oportunidades. Relevância, né? Ou seja, ter acesso a um programa de mentoria é um diferencial altamente competitivo para o negócio. Então, quando tu consegue buscar, através de instituições que hoje estão fazendo esse projeto, e eu cito esse exemplo aqui, em que tu traz uma temática extremamente importante para o desenvolvimento de uma startup que foca em inovação, mas que não entende sobre o tema proposta de valor, o quanto que o compartilhamento de conhecimento como esse, com profissionais mais experientes, pode ser relevante, sim, para a estratégia do meu negócio. A independência, né? O mentor, ele traz um olhar sem estar dentro do problema, sem estar dentro do negócio. A relação de um empreendedor de inovação é a mesma relação que um criativo que cria uma peça publicitária ou um filme fantástico, que ele muitas vezes não percebe processos de melhoria. E muitas vezes eu que crio uma ideia maravilhosa, eu não consigo perceber a oportunidade que tem, que alguém de fora consegue trazer para que eu consiga qualificar ainda mais a minha ideia criativa. Então, eu chamo isso de independência. O outro ponto é a questão da flexibilidade. As mentorias podem ser feitas além do negócio especificamente, pensando em outras oportunidades, abordando temas como relações pessoais, interesses pessoais e também temas a serem desenvolvidos. Então, esse nível de flexibilidade ele é super importante. A personalização é outra questão que eu trago como sendo um dos pontos importantes dentro do processo de mentoria. Análise de cenário específico para a sua startup, trazendo as soluções. E o processo de mentoria ele pode contribuir significativamente porque ele vai provocá-lo a pensar de forma diferente. Ele vai provocar a você sair deste ambiente só da criação do seu próprio negócio. E isso é extremamente importante. Por isso que os pitches são importantes. O exercício de um pitch é fantástico do ponto de vista de exercitar a venda do meu produto, mas também ter a possibilidade de ter o nível de contribuição e crítica à entrega do que eu estou fazendo em relação ao produto que eu estou desenvolvendo. Então, participe. É extremamente importante, quanto mais vocês tiverem a experiência de poder participar dessas iniciativas, mais propriedade vocês terão sobre críticas que virão de melhoria dentro do próprio processo. E para terminar, em função até do nosso tempo, para que a gente possa, se tivermos perguntas e a gente poder trabalhar, eu consolido esta apresentação nos aprendizados, né?
Empresas com uma proposta de valor diferenciada são melhores e mais bem-sucedidas que empresas com a entrega baseada apenas em benefício funcional. Não adianta eu ter um features que funcione se ele não tem alma, se ele não tem essência. Ele precisa ter valor em relação a isso. Ele tem uma capacidade de um intangível que ele não é muitas vezes mensurável, mas ele é necessário. Quando isso ocorre, ou seja, elas acabam se tornando líderes de mercado. Eu trouxe 2 bons exemplos aqui de startups que surgem e que estão ganhando o mercado, estão sendo adquiridas, estão tendo investimento de grandes corporações, não só do país, mas de forma internacional. É necessário que a sua proposta de valor seja de fato entregue. É verdade, a gente está falando de transparência, lembra que eu falei de transparência, de clareza, e que não apenas um amontoado de palavras bonitas, não é uma frase bonita, ela tem que ter efetivamente uma entrega de valor. Os clientes correspondem emocionalmente à marca, ou seja, quando eles sentem o fato, os benefícios intangíveis que a proposta de valor se propõe a entregar, né? Então, se eu estou dizendo dentro do meu ambiente que eu quero cuidar de pessoas, isso precisa ser materializado na minha entrega, isso precisa ser materializado na minha entrega de valor. Então, eu espero ter efetivamente contribuído muito com o desenvolvimento de empreendedores brasileiros. Nós precisamos muito dos nossos empreendedores, nós precisamos muito de novos empreendedores com olhar para a inovação, e espero que esse conteúdo que eu estou discorrendo, ele é base de uma experiência executiva que realmente eu acredito como legado, como propósito para que qualquer empreendedor possa se diferenciar no mercado altamente competitivo. Deixo aqui o meu contato, meu e-mail, podem me acessar também no LinkedIn, e fico muito à disposição para qualquer contato, qualquer discussão, dentre os diversos cenários que a gente tem, especialmente no setor de saúde, da qual a gente tem uma boa propriedade, e me coloco à disposição agora para qualquer interação que o evento se propõe. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Gerson. Excelente conteúdo. Acho que é importante até para a gente voltar e assistir a apresentação de novo, para realmente absorver tudo isso. Muito bom, excelente mesmo. A gente queria aproveitar esse momento para ver se alguém... A gente viu que o Juan, você teria uma pergunta, se tiver interesse, a gente pode abrir seu microfone, você teria uma pergunta para o Gerson agora. Aproveitando. Também podem levantar a mão para a gente saber se vocês teriam perguntas. Eu acho. Perfeito. Juan, pode aqui. Pode falar, Juan, se quiser. Obrigado. Estamos dando acesso para todo mundo, então, abrir seu microfone e câmera se quiserem fazer pergunta, aproveitando que o Gerson... o Juan fez um comentário. Muito obrigado pela conversa, ótimo, e aprendi muito bem como transmitir seus conhecimentos. Parabéns. Muito obrigado, Juan. Bom, muito obrigado, Juan. Agradeço aí também a oportunidade. Eu espero que o áudio dos vídeos, especialmente, tenha transcorrido super bem, porque são cases fantásticos que vale a pena compartilhar e vão ficar à disposição aí na minha apresentação. Funcionou bem, Gerson, muito obrigado. Aproveitando, enquanto o pessoal, se tiverem outras perguntas, a gente vai passar uma pesquisa de avaliação rápida agora pelo Zoom. Se vocês puderem nos ajudar, para a gente sempre ir melhorando o conteúdo do Bootcamp. Eduardo, se pode compartilhar o survey, por favor.
lhe agradecemos se vocês puderem só preencher, são poucas perguntas. E foi. Se tiverem outras perguntas, podem levantar a mão ou escrever no chat. Então, a gente aproveitando essa oportunidade de falar ao vivo com o Gerson. Se não, ele passou o e-mail dele. Então, se quiser escrever no chat seu e-mail de novo, Gerson, por favor. Por favor. Por favor, porque aí o Rafael fez um comentário, excelente contribuição. Gostaria da tua percepção sobre a geração de valor em pequenas empresas. Como trazer as referências de inovação de grandes cases para a realidade em termos de investimentos, tempo de espera para resultados. A pergunta está aqui no chat, Gerson. Não sei se você consegue acessar. Claro, obrigado. Gostaria. Grande Rafael Guerra, um abraço para ele, que é um grande empreendedor também, digital. Gostaria de saber sobre a geração de valor em pequenas empresas. Como fazer as referências de inovação de grandes cases para realidades diferentes em termos de investimento. Temos que esperar para tempo de espera para os resultados. Eu acho que é uma pergunta extremamente interessante, né? Eu entendo que existe muito recurso hoje disponível para os pequenos empreendedores que buscam inovação. Eu posso dar um exemplo, a conexão que se faz em relação a grandes empresas com pequenas empresas que estão desenvolvendo projetos de aceleração. Quando nós começamos o projeto do BEI Startup Unimed, nosso objetivo era atingir em torno de 24 startups. Então, nós disponibilizamos um investimento de R$2 milhões para que nós pudéssemos efetivamente contribuir com o desenvolvimento dessas startups. Então, essa conexão e o quanto isso é importante tem muita relação com o último bloco da minha palestra, que foi a mentoria, né? Que quanto mais a gente puder aproximar o contexto da mentoria e poder desenvolver e encurtar esse processo de investimento, talvez a gente consiga acelerar o processo de retorno para esses pequenos empreendedores, para ele não ficar tanto tempo, muitas vezes, tentando conquistar o seu espaço no mercado. Então, eu vejo que esta é uma conexão extremamente relevante e talvez no processo de mentoria seja uma alternativa que a gente tenha para fazer essa conexão e permitir que essas realidades, ou seja, diferentes realidades, possam se conectar, porque as grandes empresas, de uma forma geral, estão fazendo movimentos de investimento em pequenas empresas, com o objetivo de fazer com que isso efetivamente possa ser exponencializado. Então, eu vejo desta forma, e eu vejo acredito que programas como do Young Americas, eles potencializam, assim como outros, essas oportunidades. E o grande segredo que me parece que a gente deveria ter é fazer esse processo de conexão, né? Como que a gente faz as conexões desses pequenos empreendedores com os grandes empreendedores. Uma alternativa que eu vejo é a representação associativa, é ele poder também transitar num ambiente corporativo dessas grandes instituições e ele poder ser mais, vou usar a palavra agressivo, do ponto de vista de oferta do seu negócio para esse ambiente. Então, eu vejo que isso, de alguma forma, eu percebo isso como uma grande oportunidade. Excelente. Obrigado, Gerson. Só para ver, perdão, estou compartilhando a minha... Se não tiver outras perguntas, eu queria só lembrar a todos, eu botei aqui o site para todo mundo ver, o site do YBT, do programa TIC América. Se você é um empreendedor e quiser conhecer mais sobre os programas e categorias que eu comentei, e também o link para o Bootcamp. Vai ser outras sessões que a gente está falando. Incluso vai ter uma outra em português, na próxima, focando no planejamento financeiro para os empreendedores. E uma em dezembro, focando no estudo de mercado. Então, estamos trabalhando com outras em português. Tem várias sessões
em espanhol e inglês, e em português dos anos anteriores. Então, se você entrar no último slide aí do website, ybt.net, Bootcamp, vocês podem conhecer, ver programas, capacitações que já foram feitas nesse ano e no ano anteriores, que podem ajudar os seus negócios. Então, eu queria só passar aí links. Não sei se teríamos outras últimas perguntas. Só estou vendo aqui. Já realmente está tomando bastante tempo de todo mundo. Tem um link para esses webinars. Rafael agradeceu sua resposta, Gerson. O link do webinar, Rafael, está nessa página. Vou botar de novo aqui para todo mundo. Essa página, vocês podem encontrar. Vai estar também no YouTube, na página do YouTube do YBT, mas nesse site vocês precisam chegar a essas gravações, tá? Qualquer coisa também, o nosso e-mail é esse, ticamericas@ybt.net. Perfeito, Juan? É o Juan que perguntou, perdão. Mas eu acho que é isso, realmente agradecemos, queremos tomar muito mais tempo. Gerson, muito obrigado. Novamente, você falando de mentoria, você está fazendo uma mentoria muito importante para os empreendedores. Milhares de empreendedores passam por esse programa Tica Américas todos os anos. Então, realmente, você está contribuindo o seu conhecimento, o seu tempo. É muito valioso e agradecemos muito, muito isso. E a gente vai continuar em contato. Vocês podem entrar em contato com o Gerson direto também, por e-mail, que ele botou no chat. Obrigado, Gerson, pela contribuição e a mentoria importante. E também estaremos em contato a sua contribuição e também o seu no programa agora adiante também. Bom, muito obrigado, Rafael. Eu acho que o Juan fez uma pergunta ali no chat. Perfeito. A frequência que a gente faz. Juan, entrando no site do Bootcamp, você vai ver uma agenda que a gente tem das sessões de capacitação. A média é 2 ou 3 webinars por semana, vamos dizer. Mas várias em espanhol, inglês e algumas em português também. Então, você pode... A agenda que está no site, perfeito. Aí você pode registrar diretamente pelo site. E vamos ter uma já na próxima quinta, planejamento financeiro. Perdão, Gerson. Não, eu agradeço imensamente a você, Rafael, pela oportunidade e um especial saludo ao Eduardo Elias, né, que está lá no México, né, e agradeço imensamente a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Para mim, super gratificante e fico muito à disposição para qualquer outra oportunidade. Excelente, muito obrigado. E seguimos em frente com o programa, todos estão convidados para participar. E qualquer dúvida também entra em contato com a gente. Muito obrigado, Gerson. Do nosso lado, já terminamos a transmissão. Boa tarde e boa sorte também nos seus empreendimentos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.